apresentação já te passo. Bom dia, pessoal. Dia 8 de fevereiro de 2022, semestre 2021/2. Hoje é a aula 7, já perdi a conta. Acertei, Ananda? Aula 7. Acho que aula sim, 7, também na conta. Treinamento físico, né? Vamos continuar com os seminários, né? Estamos falando sobre princípios do treinamento. E, bom, aí, Ananda, faz a apresentação ali do tema, do grupo, enquanto eu vou até... Tá, então, hoje, né, o nosso tópico do seminário, então, são os princípios da especificidade, da variabilidade, ainda falando dos princípios do treinamento físico. O grupo é composto pela Sofia Abreu, o Arthur Cavoli Oliveira Vargas e o Tiago Graziola. Muito bem, estão vendo aí? Sim. Agora só me deem o teste da voz. Peraí. Vai começar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago. Meu nome é Arthur Calovier. E o nosso trabalho de treinamento físico é sobre os princípios especificidade e variabilidade. Pode passar. Então, primeiro a gente dá um geralzinho, né? Que os princípios de treinamento físico, eles são leis que reagem a qualquer treinamento físico, né? Esses princípios, eles são uma base sistemática a todas as fases e passos dos processos de adaptação, né? De acordo com as metodologias de treinamento. A construção de um programa de treinamento, ela vai se assemelhar a uma elaboração de um caminho que vai ser traçado... Opa, volta ali. E um caminho que vai ser traçado, deve ser traçado, para que seja possível alcançar o objetivo almejado pelo atleta ou pela pessoa, enfim. As escolhas dos objetivos e da delimitação das fases do programa e outros aspectos, eles devem obedecer uma série de princípios, né, que servem como normas no processo de construção desse programa de treinamento. Os princípios, eles não são absolutos. Para a boa aplicação é necessário um bom entendimento, né, de cada princípio, né, e cada prática, seja ela esportiva ou uma atividade cotidiana. E também tem a ecologia da prática também, que é exigido que o treinador faça uso das evidências disponibilizadas pela ciência e pelo treinamento físico. Pode passar, Calovier. Então, a partir daqui a gente então resolveu só dividir em alguns tópicos rapidinho sobre os princípios. O primeiro é sobre a sobrecarga, que mais é, por exemplo, ligado ao fenômeno geral de adaptação, ao estresse, e também se refere à carga maior do que o seu organismo, o seu corpo está acostumado a receber. Também a gente tem a parte da adaptação, que é uma reorganização estrutural e funcional do nosso organismo, frente a exigências internas e também externas. E também, por último, a parte daqui sobre a individualidade biológica, que diz mais ou menos que cada indivíduo possui suas características genéticas, estruturas físicas e também psicológicas diferentes, além também de ter agregado a parte de experiências ambientais desse indivíduo. A gente vai ter, então, um indivíduo diferente, cada um é único. Vou trocar aqui, Thiago. Bom, tem esses outros 4, né? A especificidade e a variabilidade a gente vai estar falando ao longo dos slides. E aqui só uma palhinha sobre a continuidade e a reversibilidade. A continuidade é um princípio que está intimamente ligado ao da adaptação, porque a continuidade, ao longo do tempo, ela é primordial para o organismo progressivamente ir se adaptando. E a reversibilidade, por exemplo, se ocorrer uma falta no treino, os ganhos obtidos eles vão ser perdidos. A parada no treinamento ela gera um destreinamento. A aptidão ela sempre vai diminuir mais rapidamente do que aumenta.
e é importante manter algum tipo de estímulo em períodos de recuperação de lesão também, por exemplo. Se falar de um atleta, a falta do treino, ela não vai gerar somente a perda desse período, mas também o tempo que vai levar para o indivíduo retomar o ponto que ele já estava. Pode passar. Bom, aqui a especificidade. Tem essa citação que é: o princípio da especificidade é aquele que impõe, como ponto essencial, que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos das performances desportivas, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas. Basicamente, são somente atividades semelhantes ao esporte ou atividade cotidiana que vão desenvolver uma melhora no desempenho do indivíduo. Daí ele vai se treinar de forma parecida com esse esporte ou com essa atividade. E para que haja uma transferência positiva dos ganhos com um programa de treinamento para atividade fim, é necessário também um controle adequado ao nível de especificidade dos exercícios utilizados. Pode passar. Então, assim, a especificidade tem esses três tópicos. A metabólica é: as avaliações e atividades de treinamento devem ser semelhantes às demandas metabólicas ou energéticas da tarefa do indivíduo, sendo ela esportiva, laboral ou cotidiana. Aqui a gente tem um exemplo, embaixo a gente tem o exercício que é Farmer Walk, se eu não me engano, né? E em cima nós temos o exemplo de uma senhora, não sei se voltando das compras e tal, mas ela está fazendo basicamente o que é o exercício, treinando de um modo a ter um padrão de movimento que ela já faz, né? Parecido com o que é o objetivo dela. Também a gente pode usar o exemplo do exercício Step Up para senhores de idade, por exemplo, subindo escadas, que vai facilitar e já é igual o que eles precisam, né? O exercício é igual ao dia a dia, que é a subida das escadas. Essa ativação muscular, tem ativação muscular que, para atender as demandas dos grupos musculares e ativações que o indivíduo necessita para sua tarefa fim, ou seja, aqui nesse exercício que a gente está mostrando do Farmer Walk, ele já está ativando todos os músculos, o que a senhora no exemplo em cima está utilizando para levar as sacolas. É só um ponto para a cinemática que eu falei, que é treinar de modo a ter um padrão de movimento parecido com o meu objetivo fim. Devemos atender às demandas de movimentos do indivíduo durante suas tarefas, havendo transferência de treinamento para a tarefa fim, sejam elas esportivas ou cotidianas. Nesse caso, é uma tarefa cotidiana, mas o esportivo, a gente pode ter alguns exemplos, como a própria como é que o remo, né, fazendo o exercício físico lá com a puxada no peitoral, e que é como se faz, como se estivesse na água fazendo também. Pode passar, Colovi. Até então a gente chegar na variabilidade, que é um outro princípio. De certo modo, fundamento na ideia de treinamento total, o mais completo possível. Para isso, deve-se utilizar das mais variadas formas de treinamento. Diferentes tipos, não ficar sempre na mesma coisa, como então é a variabilidade. A atenção a esse princípio diminui a possibilidade do aparecimento de um platô, ficar aquele treinamento sempre igual, ter uma evolução e do nada continua assim por um bom tempo no treinamento, ou aparecimento de fatores desestimulantes, atuando na motivação e, o mais importante, possibilitando então o surgimento de novas técnicas de treinamento, de estratégias, de táticas, novos gestos específicos que, sob um determinado ponto de visão ou sob um treinamento não variável, não seria possível ser identificado ou ter aparecido. Além disso, um dos seus alicerces é a criatividade, tanto do atleta quanto do treinador. E é o que eu tinha dito antes, ter várias formas de tu treinar, não ficar sempre no mesmo treinamento, ou o mesmo treinamento, só que de formas diferentes. É sempre bom tu ter atividades, por exemplo, um pega-pega, que pode ser, num treino de futebol, pode ser feito para agilidade, ser rápido, né? Então, são vários treinamentos que podem ser criados
e tanto para atletas de alto rendimento, quanto atletas que são amadores. Enfim, pode ser feito para cada um. Também, além das partes já ditas de variação de treino, é importante dizer que, ao contrário da especificidade, o programa de treinamento, a parte da variabilidade, pode elevar níveis de motivação e de coordenação geral, sendo muito importante. E a partir dali vem duas razões: as fisiológicas, que tem a ver com o nosso organismo funcionando de modo ondulatório, do nosso relógio biológico, horários diários, o nosso ciclo dia e noite, ou sono-vigília, e o ciclo menstrual. Isso tudo pode motivar em razões fisiológicas. Também já razões psicológicas, que é manter a carga média do nosso treino e não havendo mudanças fisiológicas. A incerteza de alunos, se vai ter muitos, se vai ter poucos também. A oscilação de cargas, um dia tu tá botando cento e poucos quilos num treino, aí tu diminui de novo para 80, ficar nessa inconstância não é legal. E também a condição de motivação maior ao longo prazo. E essas oscilações que indicam se o treino for realizado de modo ondulatório, podendo ter maiores chances de acerto desse treino do que ser realizado no modo linear, na forma platô, que é ficar sempre naquela mesma atividade, sempre treinando as mesmas coisas ou não mudando quase nada de treino. Mesmo também quando o indivíduo chega no topo da sua carreira esportiva, onde ele já possui uma especialização, treinos multilaterais que vão continuar sendo realizados, ou seja, o princípio da variabilidade ainda continuará valendo. Aí vem a segunda parte, que a gente pode também fazer uma comparação entre a especificidade e a variabilidade. No treino, esses dois princípios sempre estarão atuando em conjunto, mas em período e predominâncias diferentes. Por exemplo, no períodos de base, eles vão utilizar mais o trabalho de variabilidade, porque eles vão ter uma melhor questões à base do aluno, vão ver como é que esse aluno as atividades, como é que ele treina, e o espaço para o trabalho não específico, aonde pode ser feito, e também a parte do tempo na sala de musculação, utilizando tempos para ver quanto ele consegue utilizar de peso, várias atividades. Já o período específico, já então está quase dizendo, é o trabalho mais com a especificidade, que é o trabalho mais específico, mais regional. Por exemplo, vou fazer um treino só para bíceps, tríceps, né? Fazer uma coisa mais reduzida, diminuir também o volume de treino e trabalhar mais séries, fazer uma sequência maior para aquele treino na região do bíceps ou do tríceps, e também sem adaptações de base, sem ter que mudar muitas coisas. Aí sim a gente vai chegar no ponto do período específico da especificidade. E daí aqui, Thiago, tu quer falar? Como é que tu quer fazer? Não, bom, são as referências, né? Eu acho que é isso. E então, Era isso, finalizamos. né? Agradecemos o trabalho, tomara que todos tenham entendido, porque foi bem legal essa atividade, foi legal ver os artigos que a gente leu até do professor que nos mostrou, vemos vídeos também, só que daí a gente pegou mais a parte dos artigos, que eu acho que é mais importante em si. Mas é isso, pessoal. A gente agradece a compreensão de todos. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde. Muito bem, muito bem. Gostei da finalização. Eu achei que eles iam terminar dizendo, dá aquela curtida lá embaixo, se inscreve no canal, aqueles papos que o pessoal bota nos vídeos. Boa. E gostei do geralzinho, né? Geralmente o pessoal dá um geralzão no início. Ele deu um geralzinho no início. Também, essa foi outra coisa marcante. Mas tá, fora brincadeira, parabéns pelo grupo, eu já vou passar a palavra para a Ananda e depois faço meus comentários. Só, vai lá, Ananda. Não, acho que primeiro os guris estão aí, os apresentadores. Tem ninguém? Não, né? Pelo jeito, ninguém se mexeu. Então tá, vai lá, Ananda, começa tu, Não. depois a gente vai.
eu vou começar, né, primeiro, parabenizar. Eu acho que sempre, qualquer apresentação, qualquer coisa que a gente tem que falar, né, se expor ao grupo é sempre, né, um desafio, e eu acho que a gente sempre tem que valorizar essa questão, porque a gente, né, dá a cara a tapa, né, como a gente diz. Vou chamar atenção, assim, eu sei que, né, o Arthur e o Thiago não estão, mas, assim, né, vocês que estão assistindo, vocês podem também estar usando dessas apresentações para também refinar a apresentação de vocês que vai vir, né, nas próximas aulas. Então, assim, vamos só prestar atenção em alguns detalhes de forma, assim, né, mas não como crítica, mas para que a gente possa, talvez, estar refinando, né? Então, aquele primeiro slide ali que o Arthur, que o Thiago falou, né, daquela revisão geral ali que ele trouxe, né, da importância dos princípios como um todo na montagem do treino, tinham 4 textos longos, né, na qual ele, na apresentação, ele foi lendo e a gente foi tendo essa visão mais global. Mas a riqueza de informação de cada um daqueles 4 parágrafos era gigante. Cada um daqueles 4 parágrafos poderia ter contemplado um slide, né, e às vezes a gente consegue fazer de formas em caixinhas, né, subdividido, linkando informações, e se torna mais dinâmico a quem vê, e muitas vezes facilita também para quem apresenta, né? Num primeiro momento parece que dá mais trabalho, mas normalmente é o contrário, né? O trabalho realmente ali talvez se dê na montagem dos slides, mas o trabalho final e na hora da apresentação e realmente de tu passar o conteúdo, acaba ganhando uma riqueza, né? E aí eu chamo a atenção, então, para o outro slide, né, que foi o slide que o Arthur começou falando lá de quais eram os princípios da adaptação, e aí ele falou ali da sobrecarga, e aí ele só colocou os 3 tópicos e ele foi abordando, né, de uma forma um pouco mais dentro das suas próprias palavras, né, e como às vezes se torna mais interessante para quem está olhando, né. Ele podia ser que ele tivesse uma colinha lá, que estivesse dando um resguardo para ele na hora da gravação, mas, assim, ficou bom, sabe? Eu achei que ficou bom, assim, que fica... então, assim, eu digo, eu trago esses 2 slides como exemplos, vamos dizer assim, para que a gente repense, né? Ou que a gente se coloque para pensar quando vocês estiverem montando a apresentação de vocês. Né? Dá para fazer diferente, dá para subdividir, né? Porque, assim, às vezes a gente monta uma aula... desculpa eu estar falando muito sobre a forma, né? Mas, assim, às vezes a gente monta uma aula que é relativamente curta, a gente vai olhar lá no fim, tu tem 35 slides, tu diz, nossa, como é que eu vou ter tanto slide, né? Mas aí, ou então, às vezes eu tenho poucos slides e eu vou conversar tanto sobre aqueles slides, né? Com 3, 4, 5 tópicos que tem em cada slide. Então, assim, essas formas, né, de colocar o conteúdo para a apresentação, e aí eu vou trazer um pouco do Crua, né, nosso orientador, ele diz que a gente tem que traduzir, né, ao aluno, né, a gente tem que entender o conceito de que está se falando e interpretar, né, então, assim, é como se tu fosse dar a tua própria fala daquilo que tu leu, que tu entendeu, né, então isso torna mais... Tu tem mais propriedade, né, sobre o que tu está falando, né? Então acho que isso é algo que dentro assim, do possível nas próximas, assim, que vocês como um aprendizado, tá? Não estou dizendo assim que tenha que ser dessa forma ou não tenha que ser dessa forma, mas que se faça desse processo um processo de aprendizado. E vocês podem, no futuro, seguir carreiras acadêmicas e, né, a gente estar aqui falando e se expondo vai fazer parte da vida de vocês. E hoje, né, com as mídias sociais, a gente muitas vezes também está exposto, né, a gravações, a vídeos, então eu acho importante a gente repensar também essas formas de colocação de conteúdo, né. Trazendo para a parte, então, do conteúdo, né, eu acho que, de certa forma, foi bem abordado, né, eu acho que foram colocados os tópicos que eu considero mais importantes ali, né, então, dentro da especificidade, né, trazer essa questão que eu preciso trazer e contemplar nas minhas atividades voltadas a algo específico, exercícios muito semelhantes para que eu possa ter esse efeito de transferência, né, então, ali no exemplo da senhora carregando os pezinhos da compra, ou de repente numa atividade de subir
Então, assim, desde as atividades cotidianas, né, que às vezes a gente pode pensar que não tem tanta importância, mas tem, né, e quanto ao esporte, né, claro que o esporte, isso fica mais claro ainda, né, como é que um atleta de voleibol não vai saltar, né, então como é que eu vou, né, um gesto motor, que hoje é o gesto mais importante dentro da modalidade esportiva, e o meu atleta, na base de treino, ele não tem saltos, né? Então, provavelmente, quando ele for jogar e eu precisar que ele precisar desempenhar um salto numa situação de um bloqueio, de uma cortada, ele não vai ter esse fundamento trabalhado, né? Então, eu acho que buscar estratégias, né, e contemplar as especificidades, né, de forma que tu consiga, na hora que tu precisar do desempenho, tu ter esse efeito de transferência, né? Porque às vezes eu vou trabalhar o salto lá num exercício pliométrico, lá num drop jump, num squat jump, num contramovimento, mas na hora do jogo, ele não vai saltar naquele padrão específico do treinamento que eu executou, mas ele tem que ter esse efeito de transferência, para que na hora que eu precise, o meu corpo responda. Outra questão em relação à especificidade é quando ele traz ali a questão da cinemática, né, da metabólica, né, das demandas e da ativação muscular. É importante conhecer, né? Ok, eu preciso buscar padrões semelhantes para treinar, né, uma demanda metabólica semelhante ao que eu vou precisar. Mas qual é a rota metabólica que eu vou utilizar naquele exercício X? Né? Então, ter domínio de conhecimento sobre qual é o meu esporte, qual é a minha atividade, né, que eu estou buscando essa especificidade, e aí conhecer quais são as rotas metabólicas, qual é a cinemática do meu movimento, quais os grupos musculares mais recrutados nessa atividade, passa a ser muito importante, porque eu vou buscar uma especificidade sem um conhecimento da base, né, do que é, né, de qual é a demanda dessa minha atividade, eu posso, né, muitas vezes estar pecando, né, por estar achando que eu estou trabalhando, otimizando, e muitas vezes não estou, né? Então, assim, ter o conhecimento dessas demandas vai fazer com que tu consiga realmente esse trabalho com maior especificidade e aí gerar, então, esse efeito de transferência. Quando traz para a questão da variabilidade, né, eu acho que a questão da relação antagonista, né, entre a especificidade e a variabilidade, né? A especificidade é aquele exercício que contempla exatamente, vamos dizer assim, busca uma reprodução daquela modalidade esportiva com efeito de transferência, enquanto a variabilidade é como se fosse criando um lastro de base, né? E aí eu acho que quando ele traz ali, né, o período de base, o período específico, eu acho que fica bem claro nessa visão. É onde eu posso ter explorar gamas de movimentos, né? Explorar melhorias, né, da capacidade metabólica, não só daquela rota específica lá, né? Vamos pensar no voleibol, que tem gestos mais explosivos, então vai usar mais das anaeróbicas, mas lá no meu período de base, me propicia eu trabalhar também rotas aeróbicas, né? Eu tenho períodos de recuperação, esse atleta vai contemplar jogos que vão durar 2 horas, 2 horas e meia, então, mas claro que quando eu estou lá num período específico, eu vou precisar focar mais na especificidade da modalidade, onde ele vai contemplar maior parte, onde o desempenho dele vai estar, vamos dizer assim, onde ele vai precisar daquela especificidade para o desempenho, otimizar o desempenho dele. Mas eu não posso esquecer, né, desse atleta como um todo, né, na qual eu vou também estar pensando lá no período de base, dar uma capacidade cardiorrespiratória, né, a questão das ativações musculares como um todo, porque existem as musculaturas mais propulsoras, mas existem as estabilizadoras, que também não podem ficar esquecidas, né? E quando vê o atleta vem se lesionar, porque é uma musculatura estabilizadora, né? Um adutor, um abdutor, está mais enfraquecido. Então, eu acho que esse ajuste, né, entre durante o período de base, né, tu tem mais tempo, tu tem mais possibilidade de trabalhar com variabilidades de estímulos e de exercícios e de demandas, tanto metabólicas, cinemáticas ou de ativações musculares,
e em períodos mais específicos tu vai se encaminhando, né, mais para a especificidade, voltando então para que tu consiga lá na hora, né, do desempenho, tu conseguir esse efeito de transferência. Ô, prof, tem uma pergunta. Fala, Esse Gabriela. período de base, tá? Ele estaria associado só quando o aluno está aprendendo os movimentos ou, tipo, ele está incluído, por exemplo, uma volta de lesão? Tipo, teria que ter uma variabilidade maior quando ele está voltando de lesão? Dentro da minha visão, sim, né? Porque assim, tu não vai voltar com ele com uma especificidade. Vamos pensar lá no atleta de voleibol e vamos pensar nas rotas metabólicas, né? Então, assim, tu tem uma demanda, a principal rota metabólica no voleibol, tu vai para uma rota anaeróbica, né? Um ATP-CP, até um glicolítico, né? Mas num período de recuperação, esse atleta não está pronto ainda para esse desempenho. Provavelmente, tu tem que criar um lastro, né, de reforço muscular, né, de retorno à capacidade cardiorrespiratória, para que depois ele venha tolerar, né, de forma mais segura também, até porque ele vem num período ainda de recuperação de lesão, para que ele possa depois, no futuro, vir, né, novamente a conseguir desempenhar as partes mais específicas. Sim, com segurança. É que o que se percebe muito na fisioterapia hoje em dia é, durante esse período de recuperação, já ir introduzindo movimentos mais específicos, né? Por isso a dúvida. É que talvez, quando a gente pensa na fisioterapia esportiva, pode ser que esse atleta se machuque em período competitivo e tu acelere o processo de recuperação para que ele volte já para o competitivo, né? Então, assim, depende também da lesão, do tempo de recuperação da lesão. Então, eu acho que quando é uma lesão não tão aguda, assim, numa situação mais aguda, que ele logo vai retornar para uma situação, vamos pensar no futebol de campo, né? Então, ali o atleta vai ficar 1, 2 jogos sem jogar, mas ele já vai voltar. Eu não posso fugir do específico, porque eu já vou precisar colocar ele de novo numa demanda específica, né? Ele vai precisar entrar em campo e vai precisar desempenhar. Se eu voltar para um período muito de base, eu vou estar fugindo, vamos dizer assim, dessa situação onde ele vai ter que desempenhar. Diferente se eu pensar numa lesão onde eu tenho um período de recuperação longo, onde esse atleta precisa recondicionar suas capacidades físicas, né, metabólicas, aí sim pensaria novamente, né, vamos dizer assim, para essa curva onde tu vai voltar para esse período de base lá de ganhar esse lastro, né, de novo, de movimentos, de reforço muscular como um todo. Não sei se o Tarta quer complementar alguma coisa. Sim, aí eu já aproveito e já parte da minha fala também com a pergunta da Gabriela, assim, para fazer um resumo disso, a Ananda respondeu tudo, né? Mas esse é mais um exemplo de que nos 2 exemplos que a Gabriela trouxe, um para aprendizagem, o outro para reabilitação, quando tu tem exercício, de novo, em sequência, que isso, ou seja, nos define um treinamento, e aí, de novo, é a decisão, tu queira seguir os princípios ou não, ou tu quer fazer Bangu Futebol Clube, é uma escolha tua. Nas 2 situações, de novo, o que está ali, a Ananda deu uns exemplos, mas que só fecha com a ideia geral, né? Agora eles estão colocando alguns exercícios um pouco mais específicos. Aí a Ananda deu a situação, olha, provavelmente essa prática está se tornando um pouco mais específica, até os alunos mostraram, o pessoal está usando mais, mas mesmo assim a gente tem que tentar encontrar sempre alguns procedimentos que são mais gerais no início e outros mais específicos, mas vai depender sempre do exercício em si, do que está sendo feito e de como era feito também anteriormente. Uma coisa na reabilitação que se mudou muito é essa ideia do específico. Antigamente era aquela coisa de ficar parado muito tempo, etc. Isso era muito comum, né? Hoje eles estão levando cada vez mais rápido para o movimento, quanto antes já, né, fazer exercícios, etc. Isso, de certa forma, é mais específico para qualquer coisa, não só para o esporte, mas até para a saúde, né? Mas mesmo assim tem decisões. Aquilo que a gente chamava de específico antes, talvez seja o geral de agora. São exercícios, tipo na água, né? Já está fazendo algum movimento de judô lá, porque ele consegue, é um atleta de judô. Aquilo ali torna-se o geral, porque é o início, ele começa fazendo dentro da água. Depois, o específico vai ser ele fazer aqueles gestos no judô, que aí é exercício antigravitário, com impacto, né? Mas, de novo, a regra geral é essa, sempre encontrar o que é mais geral, o que é mais específico e fazer esse jogo, e tentar deixar
o geral, esse que a gente está chamando, mais para o início, né? E o específico para uma segunda etapa, né? Mas a Nanda respondeu exatamente, mas lembrem que tudo isso está dentro dessa regra assim mais ampla, né? Dessas decisões de encontrar essas duas coisas e jogar, eu digo que é um pêndulo, jogar com essas duas coisas, né? Com o geral e o específico, e ter isso claramente, temporalmente, a ordem disso, né? Vai lá, Nanda. Eu até não sei se o Tata concorda comigo, eu até penso que nesse exemplo do judô, lá de um treinamento aquático, tu também não deixa de ser uma variabilidade, né, de um gesto específico, né, que tu está buscando uma estratégia diferente, está trabalhando num outro meio, não tem o impacto, né, mas tu também não deixa de estar a linha tênue, né, entre o específico, e é um pouco daquele exemplo ali que o Arthur trouxe do pega-pega para o futebol para trabalhar deslocamento rápido, né? Tempo de reação. E aí tu vai pensar, tu entra para a linha tênue também, entre a variabilidade e a especificidade, né? Tu está buscando uma estratégia variando, né, estímulos, mas ainda, né, com uma certa especificidade, né, do deslocamento rápido, da resposta, né, e aí fico, né? É boa, é isso aí mesmo. O outro exemplo agora da Gabriela, assim, ó, também, né, na aprendizagem, por exemplo, a aprendizagem de habilidades, né? Eu sou do tempo, a Nanda já não tanto, mas que a gente aprendia muito baseado na técnica, né? As habilidades dos esportes. Então, era vôlei, tu tinha que aprender toque, tinha coisa, faz 200 toques na parede, vai cansando e tal, e isso era muito deslocado da tática, dos problemas centrais do jogo, que hoje a gente sabe. Hoje teve há vários anos teve essa revolução até do ensino dos jogos, né, dos esportes. E o que acontece? Naquela época, a base era tu ficar fazendo toque na parede, né? Muito tempo, muito detalhe da técnica, geralmente num padrão motor, aquele clássico que muitas vezes não resolvia problemas do jogo, mas se fazia assim e depois jogava no esporte. Aí ia para o específico misturando o jogo. Aí a pessoa sofria porque não entendia taticamente os problemas daquela técnica. Então tinha a técnica, mas não sabia jogar, tinha esse descompasso. Mas isso era o geral e o específico, no caso. Era aprender a técnica ali e depois jogar. Mas tinha essa sequência. Com a revolução, começou-se a trabalhar os problemas do jogo central, então ainda eram coisas simples, mas já pensando nas relações eu-bola, né? Eu-bola, eu-colega, eu-bola e colega, né? Então toque com um com o outro, daqui a pouco eu-bola e rede, então tocar a bola um para o outro, mas na rede, então tu já começa a entender situações do jogo. Tudo isso tem algo mais geral e algo que vai te levando para o específico. No caso, nesse último exemplo, o específico é quando tu torna a complexidade mais próxima do que a do jogo, né? Então, é isso, tu não pode começar direto com todo o problema do jogo, né? Que é um pouco bagunçado. Então, no ensino das técnicas se faz mais essas questões das relações complexas, né? Eu bola colega, eu bola adversário, vai se adicionando elementos. Esse é outro exemplo, de novo, de como se tu entende bem esse elemento central do treinamento, consegue incutir até nos processos de aprendizagem, essa ideia do que é mais geral, do que é mais específico, e fazer escolhas dos períodos. O meu período geral vai ser isso, vai ser jogar problemas mais simples do jogo, mini-jogo, coisas mais simples. E o outro vai ser um pouco mais complexo, situações de meio campo, etc., com situações táticas um pouco mais complexas. E assim eu tenho, de novo, esse pêndulo do geral para o específico. Tá? Isso é bem importante a gente fazer. De novo, eu estou dando um exemplo, né? Obviamente, o professor Voser, os professores dos esportes vão saber melhorar, dar esse exemplo. Mas, de novo, é papel de vocês trazer isso para o treinamento, jogar isso na linha da periodização e encontrar o que é geral e o que é específico, né? Fazer essas escolhas e ter essa organização. E com o tempo vocês vão aprendendo. Daqui a pouco algumas coisas vão mudando, como eu acabei de dizer, né? Dessa que mudou bastante, né? Era os 1000 toques lá, tal, manchete é tal. Aí, na hora do jogo, a manchete vinha sempre no lugar errado, não naquele que tu treinou, e era um desastre, né? Então, tu sofreu muito mais para entender o jogo, né? Agora, desse jeito, não. Agora já se aprende muito mais de forma ligada aos problemas do jogo centrais, né? Que são problemas táticos, né? E complexos, não só técnicos, né? Isso muda um pouco o paradigma. Nem vamos falar muito disso, que é outro assunto. É isso aí. Eu acho que esse exemplo do
trazer isso, né, como uma linha tênue entre o específico e o geral, né? Porque ele só falou de 2 exemplos, ele não saiu do vôlei, né? Seja do toque na parede, seja da situação de quadra, né? Tu tá ali o tempo inteiro na modalidade, né? Não deixa de estar na especificidade, né? E nessa questão do ensino, hoje, pedagogicamente, tu poderia pensar, né, em crianças de idades mais tenras, assim, até uma simulação com rede, com balão, com bolas mais leves, né? Respostas ainda mais rústicas, o gesto não aprimorado, mas tu já poderia trabalhar com esses elementos, esses elementos do esporte afim, e para ela estar familiarizando dentro do contexto que o esporte vai levar depois, e aí vai introduzindo, né, os fundamentos de forma mais fechadinha, vamos dizer assim, aos poucos, né? Ananda, a gente pode fazer do ping-pong, mas se quiser terminar teus comentários, tem mais coisa ou nessa primeira rodada? Eu acho ali também que eu só trago 2 últimos comentários ali, no sentido da variabilidade, né? E um pouco ali na fala ficou em mim talvez uma dúvida, mas é só para bater o ponto, assim, que oscilações de carga é algo positivo, né? Então, quando a gente pensa em estímulo de variabilidade, oscilar as cargas, né, melhora o fator motivacional, entende? E é importante, né? É algo positivo e não algo negativo. E que essas estratégias de variabilidade, né, ali quando a gente fala de período específico, período de base, né, desde do ensino, da fase de pedagógica, né, da aprendizagem, né, de um esporte, mas até o topo da carreira, né, porque exatamente sempre a mesma coisa, e ali o lado motivacional passa a ser importante. Então, tu está trabalhando de variações de estímulos, como respostas de melhora física, né, e psicológica, né? Então, eu acho que esse entender que isso serve para a iniciação, que serve, né, para a fase intermediária e serve para atleta de ponta. Professor, esse ponto que a Nanda falou sobre essas estratégias, agora eu vou levar para o futebol, porque eu vim do futebol, então os meus exemplos vão ser sempre do futebol. Eu estava acompanhando o Flamengo, veio com a comissão técnica nova da Europa, aí o final de treino dele é sempre diferente, assim, né? Então ele propôs gincanas ao final de treino, ele separa lá em grupos, aí faz algumas gincanas, e tipo, dessas gincanas, alguma coisa cognitiva sai dali, entendeu? Tipo, esses dias eles fizeram um trabalho que eles tinham que mexer com estacas no chão, né? Eles tinham que tirar a bola de dentro das estacas sem mexer o número X de estacas lá, o número X de vezes, entendeu? Outro dia ele pegou e fez com que deu um mapa mundi para cada grupo, então eles tinham um tempo X para adivinhar tantos números de países, tanto, entendeu? Tipo, foge do cotidiano, né? Tipo, só de chegar lá, treinar tática e treinamento físico, né? E faz com que traga os caras para dentro do ambiente que ele quer, né? Acho que vai de encontro mais ou menos que a Ananda falou, assim, de variar as formas para trazer as pessoas e não deixar um treino monótono, assim, né? Sempre a mesma coisa. Exatamente, exatamente. A gente sabe, né? A gente tem muito exemplo por exemplo, que como às vezes alguns aspectos da cognição não importam, né? Tem as histórias do Garrincha, aquelas clássicas, né? Que o cara mandou ele perder tempo com a bola e estava 3-0, era gastar o tempo, ele foi fazer o gol, ele não fez o gol, ele passou porque o cara tinha mandado ele gastar o tempo, né? Essa era uma das piadas, assim, né? Ele disse, pô, meu treinador mandou gastar o tempo, não fez o gol, né? Ele ficou enrolando e depois fez o gol, ele conseguiu, né? As histórias do Garrincha, assim. O que acontece ali? A gente sabe que algumas funções cognitivas, elas não são tiro e queda, não é que vai aparecer ali um resultado extra, mas tem essas questões, inclusive, de motivação, né? E, de novo, uma relação que a Ananda está estudando muito, é que essas estratégias, né, que o Marcos Vinícius trouxe, elas auxiliam em níveis de motivação e percepção da carga a médio e longo prazo, né? Até nisso ajuda também. Além de, muitas vezes, relações interpessoais melhorar e tal, mas tem que ser bem, claro, sempre bem trabalhado, mas tu tem muito potencial para isso.
Mas isso tem as teorias atuais de fadiga, de overtraining, etc., estão levando para essas estratégias também. Então, não só aquilo que é diretamente relacionado, mas tem outras coisas que podem auxiliar. E aí entra a variabilidade. O exemplo do Marcos Vinícius é outro, que é bem legal, bem atual, e está dentro desse mundo, dos princípios do treinamento. Está sustentado por isso, é isso aí. Um exemplo bem legal, bem legal. Eu acho que na fala do Marcos, né, eu digo assim, como esse exemplo que tu trouxeste, a questão de espírito de equipe, né? Daqui a pouco tu desconstrói, né? E aí tu precisa, para ganhar gincana, tu vai encontrar afinidades com alguém que de repente tu não tinha tanta proximidade. A gente sabe que em grupos muito grandes, isso que o Tartaruga falou também em relação à percepção da carga, né? Vamos partir do pressuposto que eu conheço um pouquinho de vocês e que todo mundo treina algum esporte, faz alguma atividade física. Quando a gente treina feliz, a gente tem uma percepção de que aquele treino foi mais leve, né? Foi mais tranquilo. Então, assim, vamos pensar quanto, de repente, uma atividade que tem um estímulo diferente faz com que, no final daquela sessão de treinamento, tu tenha uma percepção de carga diferente, né? E as respostas fisiológicas que isso lá no final vão repercutir do que tu sair para casa, né? Em termos motivacionais, acaba gerando uma percepção de carga às vezes vai repercutir até fisiologicamente. Então, são estratégias, né, que vêm à tona, e aí tu vê que a carga ela não é composta só, né, como a gente já falou nas aulas anteriores, do volume e intensidade, né, e sim das respostas, né, psicológicas e fisiológicas que tu passa a ter em relação ao treinamento que tu teve, ao treino. Legal. Até falar desse exemplo do Marcos, e quando o Tartaruga complementou, que às vezes não age diretamente, às vezes nem a intenção de usar essas estratégias, assim, por exemplo, como o Marcos usou do fator cognitivo, às vezes até tem sim, e dá para ver isso não muito longe. Por exemplo, na URGS aqui, nas equipes assim que disputam regional brasileiro, usar o exemplo do basquete, que eu não enxergava tanto assim, mas hoje já dá para perceber. Como no basquete é ponto a ponto, por exemplo, pode estar 10 pontos de diferença, daqui a pouco pode estar tomando 20, daqui a pouco pode estar buscando o jogo. Essas situações, assim, que às vezes a gente usa no aquecimento, não sei se alguém já escutou aquele jogo que é a matemática, é bem cognitivo. Você está saindo por menos, sei lá, 6 pontos atrás e tem que elaborar estratégias para buscar esse resultado. Aí, do nada, vai entrando mais gente na quadra, daqui a pouco tem 20 pessoas na quadra, e tem que buscar esse ponto, elaborando estratégias, essas coisas assim. E era para ser uma atividade de aquecimento, mas já migra, às vezes a gente pensa que é muito distante do que tu vai executar num jogo, às vezes. De repente, um time está num volume de jogo muito maior que o teu, por exemplo, e tu tem que estar buscando esse resultado. Como é que tu vai buscar esse resultado? Não se sabe. Então, tu tem que girar a bola mais rápido, sei lá, tu vai ter que fazer pontos de longa distância para tentar reduzir e conseguir defender mais quando vai ter que contra-atacar. Às vezes a gente pensa que essas atividades não estão muito paralelas, assim, tá bem distante do que a gente vai executar numa situação de jogo. Às vezes está bem próximo, mas nessa conversa dá para enxergar um pouco mais já. Não, tem razão, Carlos. O Carlos levantou uma coisa super legal, que até para eu retificar mesmo, e isso é bom, a gente está sempre aprendendo. Quando ele falou isso, claro, eu dei o exemplo do Garrincha, e é uma coisa, como é que se diz, ela é não científica, né? Ela é jornalística, esse comentário meu. E fazendo uma análise mais geral, eu já li um texto sobre essas coisas, que, por exemplo, na época do futebol antigo, assim, nós tínhamos algumas vantagens técnicas que era evidente, né? E, inclusive, isso que o Carlos está falando, da inteligência cognitiva, muitas vezes, até o brasileiro, as escolas sul-americanas, assim, do futebol, elas desenvolviam por outras restrições, às vezes até de campo mesmo, até de construção de vida mesmo, enquanto que outras escolas fortes, europeias e tal, eram muito mais duros nisso, e isso tu via no campo, e aí tinha uma vantagem que hoje desapareceu muito, e o futebol brasileiro está sofrendo por isso. Aí não é papo jornalístico, aí é evidência mesmo, tal. E o Carlos vai colocando isso.
continua sendo super importante essas questões mesmo, elas não são secundárias. Às vezes elas não aparecem tanto numa situação onde tu tem um grande desequilíbrio, que era, por exemplo, tu vê o Pelé, o Garrincha, aqueles vídeos antigos, realmente parecia que eles jogavam outros futebol se tu via o time polonês jogando, né? Os caras pareciam que estavam no robozinho, estavam no videogame, mas não, eram pessoas jogando, né? Então tinha alguma coisa ali, mas, de novo, a inteligência cognitiva é super importante, é bem lembrado, cara, tem razão. Ô, professor, Diga. claro, não é um esporte coletivo, né? Mas eu trabalhei uns 7 anos com estatística no Vale Tudo, né? Os números no canal Combate ali, quando vocês viam os numerozinhos, era eu fazendo em casa. Tantos golpes, golpe desferido e tal. Era o sistema da Fight Analytics, que é a empresa de um amigo meu. E um lance que é bem interessante, claro, né? Tu tem que qualificar os dados que tem. Então, na real, a gente tinha uma quantidade de dados imensa, né? Depois ter todo o trabalho de qualificar. Mas tu tem como chegar nos avanços assim do esporte. E acho que como é um esporte que a prática é coletiva, mas o desempenho é individual, né? Tu consegue ver algumas tendências, assim. Por exemplo, atualmente, para lutar vale tudo, tu tem que ter um volume de jogo imenso, assim. Tu tem que... A média de número de golpes por minuto aumentou muito. E, claro, isso não é um fator determinante que um lutador vai ganhar. Mas, por exemplo, um cara que tinha muito volume de jogo em 2010, dava 10 a 15 golpes por minuto. Isso era um cara com volume de jogo muito intenso. Tipo um Nick Diaz da vida, o Nate Diaz, uns caras que tipo, davam muito soco. Hoje em dia, isso é a média. E o padrão alto é 20, 25 golpes por minuto. E claro, tem desviantes, né? Tu pega a gente que desvia dessa curva e consegue ir bem, mas são atletas muito especiais, assim. Se for ver, tu vai sempre recomendar um atleta teu, se possível, ter volume de jogo, porque ali as porcentagens vão estar no lado dele, assim, né? Claro, de acordo com as capacidades daquele indivíduo. Mas é bem interessante, assim, eu tenho um apanhado de dados imenso disso, assim. A empresa tem, né? Mas eu também tenho acesso. Mesmo não sendo mais da empresa, eu sou amigo do dono. E, cara, é impressionante, assim, essas coisas de tu ter que trabalhar, assim, que nem o Carlos estava falando, era o Carlos que estava falando, eu acho, de como trabalhar contra um time que tem um volume de jogo muito grande, de fazer uma proposta de treinamento. E às vezes é isso, às vezes tá treinando um atleta e tu nem tá buscando tanto o padrão técnico dele ou uma melhoria técnica em si, mas, tipo, cara, tu precisa soltar 20 golpes por minuto, senão a gente vai perder essa luta. Não tem como ganhar se tu não tiver um volume de jogo a par com isso. Era só... Achei interessante para... Legal, cara, legal. Não, esse exemplo é muito legal. A escola brasileira, até dos esportes de luta, é muito forte nisso, né? Eu acompanhei alguns colegas que trabalham com isso, os caras usam estratégia e dados muito forte e aprenderam com os americanos, assim, né? Então, são informações super legais, assim, e o jogador pensa muito nisso, né? Ele tem... Cada vez tá mais casado e incluído isso aí, né? Inclusive do ponto de vista do treinador, não só do preparador, tá tendo essa alteração também. Os caras casarem essas coisas cada vez mais, né? E tá aí os exemplos, né? Por aí mesmo. Gente, questão de tempo, eu vou ir dando... Acho que esse exemplo... acho que esse exemplo do Pedro traz também um pouquinho daquilo que eu comentei antes, sobre conhecer a demanda. Então, assim, quando tu tem um atleta que vai para uma situação de competição, o que ele vai precisar desempenhar naquela competição para que eu busque um treinamento levando a especificidade? E aí eu acho que ele vai ter que dar 10 socos minuto e ele precisa hoje dar 25, né? Então, eu preciso entender também qual é a demanda competitiva para que eu possa organizar um planejamento de treinamento voltado, né, para especificidade daquelas demandas metabólicas, musculares e cinemáticas, né? Eu acho que vai bem nesse ajuste, né? Nesse exemplo que o Pedro trouxe. Boa, é isso aí. Só para complementar, e o que isso traz, né, também são, tipo assim, a gente tá falando de periodização, né? Tu pensa que um atleta de Vale Tudo, quem acompanhou o Vale Tudo ali no início, do Pride e tal, deve lembrar dos monstros gigantes. Não tô dizendo que não usam esteroides hoje em dia, mas eram claramente caras que não eram testados, né? E hoje em dia a demanda de um atleta de Vale Tudo, eu até discuti bastante isso com o Álvaro na cadeira de fisiologia do exercício. A demanda do atleta de Vale Tudo pelo cardiovascular hoje em dia é muito maior. E eu me lembro quando eu comecei a treinar Vale Tudo, que eu ficava puto, porque eu tinha um cardiovascular bom, mas não era um cara tão explosivo assim.
E hoje em dia é muito melhor para mim. Hoje em dia, a minha valência, que é o cardiovascular, é muito mais necessária do que uma explosão absurda. Assim. Os melhores atletas são explosivos hoje em dia ainda, mas o cara tem um cardiovascular muito intenso. Então, a demanda do esporte mudou. Uhum. Não é um esporte mais de atletas super explosivos que parecem levantador de peso. É um esporte de atletas encaminhou para um caminho parecido com o boxe, assim. Caras que têm resistência muito grande, além da capacidade de força. Entendi, é isso aí, é isso que o treinador, o professor, ele tem que estar atento, né, para as demandas, e em qualquer nível, está começando também, ele tem que entender essas necessidades e fazer estratégias de treino que levem a isso, guiado, né, por mais difícil que seja, as lutas têm um componente imprevisível que é o adversário mesmo, mas tu tem como diminuir essas variâncias, né, entender estatística, etc., e também técnicas de aprendizagem junto com fisiologia. E, aí e o treinamento é uma máquina poderosa para organizar tudo isso, para jogar essas coisas, organizar as ideias. Eu li o artigo, mas como é que eu encaixo no mundo real, né? Vocês têm que fazer isso. E aqui nós estamos vendo vários exemplos disso. Mas deixa eu fazer algumas sínteses, assim, do que foi apresentado hoje pelos alunos, complementando o que a Nanda colocou, foi super legal, assim, bem completinho, mas vamos fazer tipo sínteses, né? Também, só para ajustar uma coisa que o grupo disse, a Nanda comentou, tá? E tem outro detalhe também que ali eles apresentaram que a gente tem que ajustar um pouquinho. Assim, foi dito ali em dado momento que no período específico, tu pode trabalhar com grupos menores, ali já deu uma escorregada. É um exemplo que pode ser que aconteça isso, mas não está nem de perto a situação de regra, né? O raciocínio do específico é outro, não são grupos musculares. Às vezes tem uma confusão, até porque a terminologia é muito parecida. Por exemplo, quando a gente fala de treinamento de força geral e específico, não é a mesma coisa que treinamento de força geral e local. Os nomes são iguais ali, né? Geral, geral. Mas um é geral versus local. Aí a gente fala em quantidade de músculos. Treinamento localizado, realmente, aí não tem jeito. É volume muscular utilizado que vai ter repercussão fisiológica. A gente sabe que algo é mais periférico e quando são maiores grupos, né, mais geral, são treinamentos mais centrais também. Não só centrais, mas predominantemente centrais, né? Depois... mas tem essa outra divisão, né? Então tem que cuidar. Aqui, nesse caso, não é esse local. Na verdade, é o geral versus específico, que tem a ver só com as metas do jogo. Pode ser até pequenos grupos musculares. Daqui a pouco a atividade do cara é muito local, que é um pouco estranho, assim. Aí, nesse caso, tudo bem, mas a regra é outra. A regra é centrada aos problemas gerais. E aí os alunos colocaram bem. No caso da saúde, o que nós temos de específico são principalmente funcionalidade, né? Tem a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, que o pessoal chama, que nos define isso, né? E está muito ligado às nossas tarefas do dia a dia. Então, eu tenho que levar meu aluno a que ele consiga realizar tarefas do dia a dia com uma melhor competência, uma melhor eficácia. E é isso, o treinamento de saúde, por isso que teve uma transformação também. Os alunos falaram ali rapidamente, mas lá nos anos 70, quando o treinamento de força começou, era muito ligado a máquinas e tal, até era pesos livres, mas depois entrou as máquinas ali e, de certa forma, em alguns lugares, e a gente ainda vê isso hoje em academias, os caras trabalham demasiadamente em máquinas, mesmo a longo prazo. A gente sabe que hoje é quase que um erro. Claro, não dá para generalizar, mas quase sempre, se o cara está trabalhando mais de um ano para a saúde, né, e só trabalha em máquina de musculação, ele está limitado de alguma forma, não está trabalhando direito. Porque nós sabemos que as atividades da vida diária não acontecem só em máquinas. Elas são úteis para alguns desenvolvimentos, algumas fases, elas podem até continuar em vários anos, mas tu tem que ir jogando também com pesos livres, com exercícios complexos. E aí está a discussão hoje da funcionalidade. O pessoal vende como uma moda. O treinamento funcional resolve muita coisa. Não, resolve se tu estiver treinando já de uma maneira equivocada. Vou resumir a coisa, tá? Aí, claro, mas não é assim. Os princípios do treinamento não indicam isso, né? Então, a gente tem que levar para o específico. E o específico é complexo, é livre, é com o peso do corpo, porque quase sempre é assim no dia a dia. Às vezes é levantando carga, e a gente tem que colocar alguma carga em condições de segurança, etc. Mas temos que representar um pouco as situações, né?
Então, isso é importante considerar, tá? Quando fala de saúde. Então, tem que ter esse ajuste, tá? Essa coisa dos pequenos grupos musculares não é uma regra, não, e na verdade até geralmente é outra, é o corpo inteiro, né? Muitas vezes, se eu fosse generalizar. E também para o esporte, na maioria dos esportes a gente tem ações que são de corpo inteiro, complexos, né? E isso vai ser o específico para aquelas modalidades, então tem que cuidar. Bom, está feito isso. E aí eu queria dar uns exemplos que eu dou em aula. A Nanda falou bastante dessa oscilação, eu já falei antes, né? Sempre pensar num período geral, num período específico, né? Pensar isso ao longo da minha periodização. Depois a gente vai ver em detalhes, mas isso vai ser uma das coisas importantes, por isso que a gente aproveita e dá o exemplo. Mas, assim, vou dar um exemplo assim, sobre especificidade que é bem legal. Tem uns estudos do McArdle, né, com vários pesquisadores em volta, mas eu chamo do McArdle, tá, que ele estava quase sempre como coautor ali, onde ele vai alterar as bases do treinamento, dos treinamentos aeróbicos, ali, das modalidades principais de corrida, natação, ciclismo. Tá? Vou fazer um resuminho aqui bem rápido. Tá? Até os anos 80 acontecia, não era geral, podia acontecer, mas aparecia frequentemente, gente que fazia treino geral em uma outra modalidade. Era uma coisa muito estranha. O cara era atleta, mas o cara, eu passei, era inverno, por exemplo, aí o esquiador não podia ir para a rua e coisa, ele fazia 6 meses do treino dele correndo na esteira, tá? Muitas vezes o nadador tinha acesso só à corrida, então ele passava 2 meses correndo em tal lugar, tá? E não era um treininho a mais, era a parte principal dele. E os caras chegavam até um certo nível desse jeito. O McArdle, lá nos anos 80, com essa série de artigos, né, com vários outros autores, ele vai encontrar o seguinte, eu fazia isso em sistema de pergunta, mas pela questão do tempo eu já vou ser mais direto. Uma coisa bem interessante, ele vai encontrar o que a gente sabe hoje, que essas práticas elas são limitadas, porque qual era a ideia que estava por trás ali? Eu quero dar só uma base geral para o cara, eu quero melhorar o cardiovascular dele, né? Então, azar, qualquer coisa serve. O que o McArdle foi mostrar é que não é bem assim, né? Qualquer coisa serve, não. Tu perde alguma coisa. O que ele fez? A primeira linha de estudos, assim, foi a mais simples para entender, assim, essa pesquisa. Ele fez assim, ele pegou corredores e botou eles a fazer testes de VO2 máximo na esteira, pegou ciclistas e botou eles no cicloergômetros, e pegou nadadores e botou eles no swimming flume, ou seja, cada um no seu quadrado, e aplicou testes de VO2 máximo para avaliar a potência aeróbica máxima. O resultado que saiu dali é que eram caras muito próximos em tempos de prova, que é difícil de medir isso, né? Mas eram caras de resistência de nível bem aproximado, assim, internacional. O que apareceu ali é que os corredores tinham maior VO2 máximo. Hoje mudou um pouquinho esse quadro, não é tão regra, assim, pode dar umas variadas, tá, com o ciclismo, tá? Mas vinha o ciclismo embaixo e depois a natação embaixo, porque tinha a ver com recrutamento muscular envolvido. O VO2 máximo é um limite do nosso sistema oxidativo, do corpo em todo, mas claro que não são todos os músculos atuando ao mesmo tempo ao nível máximo, aí que está a diferença, e a corrida consegue usar mais grupos musculares em maior intensidade. O ciclismo usa menos braço, usa para apoiar e tal, mas obviamente usa menos do que os braços na corrida. E a natação usa muito braço e menos pernas, e isso aí perde em volume muscular. São propulsores importantes que relativamente têm bem menos músculo do que pernas, né? Então, essa era a explicação geral. Embora a natação, que se diga lá, que usa mais músculos, né? É um papinho que eu até brinco, que a gente que estuda mais isso, eu nunca encontrei o estudo que mostrou ativando tudo, mas a gente até acredita por causa da instabilidade ali. Mas, mesmo assim, é numa intensidade dos principais grupos musculares não tão alto, tá? E é por isso que os esquiadores, biatlon, o esqui cross-country, esses esportes que usam muito forte para propulsão, braço e perna, são os que têm maior VO2, porque eles usam a maior parte dos grupos musculares em maior intensidade para se chegar no VO2, até no teste mesmo, agudo, né, pensando assim. Tá, essa era a primeira parte da explicação, ou seja, não tem os mesmos VO2, e isso já nos dá um sinal de que essa coisa aí é específica. Mesmo quando tu treina algo mais geral, tu tem algo específico, tá? E aí veio a segunda linha de estudos, que foi o seguinte, sair do seu quadrado. O que eles fizeram? Eram corredores naquela época
que tinham maior VO2 máximo, o que eles fizeram? Pegaram esses corredores, para simplificar um pouco a coisa, botaram eles no cicloergômetro. E aí, se fosse verdade aquilo lá, que só o central importa, e só o sistema cardiovascular central e o periférico pouquíssimo, eles teriam maior VO2 máximo do que os ciclistas, o que se sabe que não é assim, né? A gente sabe hoje, né, que não é assim a coisa, né? E realmente deu isso, né? Quando os corredores foram fazer o VO2 na bicicleta, o VO2 deles caiu e ficou abaixo do ciclista, resumindo, tá? Claro, o ciclista, quando foi correr, também sofreu, né? Diminuiu, tá? Mas aí se confirmou essa questão da especificidade. Não dá para ficar... Aí vem aquela ideia nossa de relativizar as coisas. Antigamente era uma coisa, o cara podia, o nadador ficava correndo. Depois daqueles estudos, os caras já não fizeram mais isso. Só se fosse aí é um acidente mesmo, é uma exceção mesmo. Mas o que faz os nadadores? Os nadadores, na fase de base geral, e eles precisam fazer volume porque querem melhorar o VO2 máximo, eles nadam muito, num ritmo diferente daqueles de prova. Aí vem a ideia da base geral, né? E depois eles vão fazer ritmos mais específicos para a prova deles. Aí está o pêndulo de novo. Eles construíram exercícios gerais, que não são tão gerais como era ficar correndo, por exemplo, e fazem isso na base geral. E depois vão fazer ritmos mais específicos, tá? Isso foi dessas linhas de estudo, assim. E depois tem outras coisinhas também, mas, resumindo, é essa mensagem importante para a especificidade. E tem um outro estudo que eu gosto de dar também, que é da Pogliaghi, Silvia Pogliaghi, uma fisiologista aqui de Verona, que eu conhecia, uma pesquisadora muito legal, que tem um estudo dela que é bárbaro, assim, nesse sentido, que é o seguinte: pegou gente sedentária e aplicou treino aeróbico no ergômetro. Um grupo treinou só cicloergômetro, perna, só perna. O outro grupo treinou no ergômetro de braço, tá? Só braço, tá? Muito bem controlado o estudo, até para quem gosta de estudos bem controlados, de treino, é um estudo até meio antigo, mas que é bem da nossa área, era gente que entendia mesmo o exercício, então fez testes específicos, botou em limiares, em percentuais de limiares metabólicos, controladinhos, a carga era relativamente semelhante entre os grupos, carga total do treino, muito bem feito o estudo. E o que aconteceu? Ou seja, um grupo treinou só no braço, outro grupo só na perna. Mas eles foram avaliados, antes e depois do estudo, com os dois testes. Aplicaram um teste de VO2 máximo no cicloergômetro, em todos, e no ergômetro de braço, em todos. Tá? Claro que inicialmente não teve diferença, porque não tinha nenhuma... Mas depois eram 16 semanas, se não me engano, depois das 16 semanas, o que aconteceu? Todos melhoraram o VO2 máximo nos dois ergômetros, mas tiveram diferenças nos ganhos em relação ao seu tipo de ergômetro, obviamente. O que aconteceu? E o número é bonito, por isso que eu gosto de dizer, porque dá até para a gente lembrar. O que aconteceu? O grupo que treinou braço, né, só no ergômetro de braço, quando foi avaliado no ergômetro de braço, eles melhoraram 20% no seu VO2 máximo. 20%. Agora, esse mesmo grupo, quando avaliado na perna, no cicloergômetro de perna, eles melhoraram, mas foi pela metade. A melhora do VO2 máximo deles foi de 10%. Foi significativo, não é pouca coisa mesmo, né, para ganhos assim e tal, mesmo sendo sedentários, mas foi pela metade. Ou seja, sim, tu tem um papel do central sobre o treinamento, mas o específico importa tanto quanto nesse exemplo, onde só usa perna, só usa braço, tá? Então, isso tem implicações, depois o pessoal usa até para treinos paralímpicos, gente que tem paralisia de uma coisa, de outra e tal. Tem um monte de repercussão nesses estudos, tá? E o contrário foi a mesma coisa. O grupo que treinou perna melhorou 20% na perna e no braço melhorou 10%, mesmo sem usar braço no treino, tá? Porque teve ganhos centrais, tem todo um aspecto neural também, né? Que a gente sabe até de ganhos que tem no homolateral, tem também adaptações que é uma base de artrópodos, né, uma coisa mais evolutiva que explica isso. Então, tu tem algum ganho disso de transferência, digamos assim. Além dos ganhos centrais, né, que acontecem e ajudam todo o corpo, né, mas pela metade nesse exemplo. Então, isso nos mostra também que tem esses limites. Ah, mas eu não tenho que fazer, eu quebrei a perna, não posso. Não, então faz braço, tu vai ter algum ganho, né? Assim, a gente pensando em várias possibilidades nisso.
mas sabendo que não é super específico, né? Mesmo assim, eu preciso fazer depois ajustes, escolhas e tal nesse jogo, tá? Tá dado esse exemplo que eu queria dar, os 2 casos e a oscilação. Não, tá perfeito, gente. Acho que o assunto ficou bem legal, assim, né? Bem legal, tá? Entenderam, gente, esses exemplos? Eu tentei dar uma resumida e também não fazer perder muito tempo no artigo em si, mas dar profundidade também em algum elemento, né, do que eu lembro, né, que são estudos até um pouco antigos, né? Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu tenho um colocamento que colocou. Eu acho que melhorou agora, né? Ah, melhorou. Uhum. O microfone estava longe. Com os colocamentos que tu colocou, eu fiquei pensando, nesse estudo da Silvia, se a gente pegasse e colocasse os mesmos indivíduos que estão fazendo lá o ergométrico no braço, aí se a gente colocar um outro ergométrico de braço, o consumo de VO2 deles também vai ser diferente, mesmo que a gente esteja ali naquela parte de membro superior. Seria isso? Seria certo eu afirmar? Olha só que eu dei os resultados em termos percentuais, porque aí eu resolvi também o problema do volume muscular, tá? Os ganhos de braço, absolutamente, em termos de mililitro, quilograma minuto, é um pouco menos, tá? Embora tenha respostas que tem que cuidar, porque, por exemplo, a resposta cardiovascular é mais rápido no braço, tem alguma explicação para isso lá, mas a adaptação geral depois é menor. Tu tem a hipervolemia, por exemplo, que é uma adaptação básica, que os fisiologistas gostam de esquecer, porque é muito simples, né? O Álvaro está lá sempre lá na bioquímica e tal, mas tem que lembrar, uma das adaptações primárias do treinamento aeróbico é aumentar o volume sanguíneo mesmo, que já vai alterar lá na equação de Fick o negócio. Claro, se tu usa braço, essa adaptação é um pouco menor, tá? Em níveis absolutos. Agora, tua pergunta, assim, eu vou imaginar que foi para esse lado também, ver se eu resolvo, Lourenço. Mas, assim, se eu adicionar alguma adaptação, eu posso usar essa estratégia. Então, eu começo com perna, começo com braço, daqui a pouco eu adiciono um outro ergômetro também com uma carga aeróbica. Eu tenho algum ganho adicional, certamente, tá? Especialmente ali nesses caras iniciantes. Mas aí tu tem que cuidar, porque sempre é menor, porque tu já tem uma boa adaptação com o teu treino de base. Aí tu tem que ver bem quanto tu vai adicionar, tá? Porque tem um ponto ótimo também, tá? Tem aquele ponto ótimo até de lesão, etc., e ganhos na fase. Mas é uma boa estratégia também adicionar. Tu vai ter algum ganho adicional. Tá? Não sei, Lourenço, se eu entendi um pouquinho também da tua pergunta ali, tu quis colocar se submetesse esse mesmo indivíduo a um remoergômetro, onde ele já havia treinado, mas com características um pouco diferentes. Foi isso que eu entendi da tua pergunta. Seria mais ou menos essa ideia. Mais ou menos que nem foi a pesquisa ali, né? Os corredores e os ciclistas. A gente às vezes tem essa ideia de pensar, é perna nos dois, mas por que é diferente? Daí eu até fico pensando, daí por isso a importância quando a pessoa pratica o triatlon, né, de fazer as 3 modalidades e tentar ir se esforçar, acho que naquilo que ela não é tão boa, né? Até para não ter essas perdas, mesmo que tu trabalhe o VO2, como estava sendo comentado, né? Boa, Lorenza. Esse aí me lembrou de outro exemplo que eu dou, que vale muito a pena falar, porque tem a ver com a história da EasyFeed, né? A história da ciência mesmo produzida. Hoje nós temos vários pesquisadores, vários colegas meus que têm linhas de pesquisa que são impactantes internacionalmente, como o professor Cruel, o professor Álvaro, o professor Ronê, o professor Marco Vaz e vários outros colegas, né? Cadori, etc., que são umas referências. Mas naquela época das vacas magras, né, em que eu estava começando a graduação um pouco antes ainda, que a gente quase não tinha, o meu professor de biomecânica, né, da EasyFeed, foi o professor Guimarães, né, que faleceu tragicamente, foi atropelado treinando triatlo, era um atleta de triatlo e tal. E esse professor ele foi estudar no Canadá, que depois teve toda uma linha de pesquisa dentro da EasyFeed super forte com esse laboratório de Calgary, até hoje, o professor Marco Vaz, o professor Jean Jeremia também, são tudo dessa escola que o Guimarães foi o pioneiro lá em abrir, né?
E eu me lembro que me marcou muito um estudo dele, que é o nosso primeiro artigo na Medicine Science, que é uma das revistas de medicina do esporte mais importantes, e mais importantes até da nossa área mesmo, da ciência do exercício, né? Ele foi o primeiro a publicar lá, sendo professor da EZFID, né? Ele publicou um artigo que também explicava em parte essas diferenças, Lorenzo. É uma coisa bem simples, assim, relativamente simples, assim, mas uma ideia genial, né? Com o orientador dele, que era o professor Walter Herzog, que foi o seguinte: ele pegou ciclistas e corredores e estudou as relações de torque-ângulo, tá? E mais ou menos explica relações de força-comprimento muscular. Tá? É essa a ideia. O que ele testou? Claro, se sabe que o ciclista treina muitas horas com os extensores do quadril numa posição mais alongada. A gente sabe, né? Eles estão lá curvados, eles trabalham muito tempo produzindo força e propulsão mais alongado. Tá? Os corredores têm as ações dos extensores do quadril mais encurtado, eles estão mais em pé, né? Isso dá encurtado. E a hipótese deles, em base desse raciocínio que eu trouxe aqui muito resumido, foi confirmada. O que acontece? Os ciclistas têm o pico de torque deles, ou o pico de força, vamos chamar assim, muscular, dos ciclistas, mas numa posição de comprimento maior do que dos corredores. Isso mostra que eles, quando tu troca o tipo de treino, claro que eles vão sofrer um pouco, porque eles vão produzir força de propulsão em ângulos um pouco diferentes daquele ótimo deles, daquilo que, ou por genética, ou por... É uma pergunta que ainda está em aberto, que eles mesmos deixaram aberto, ou por treinamento, eles têm isso de diferente. Então, isso já explica um pouco por que se sofre. O ciclista, coitado, o triatleta, coitado, está ali no meio, ele tem que ser bom nas duas coisas e fazer jogos estratégicos, né? Porque não é só a questão muscular, tem a questão da história de treinamento, no triatlo é super importante, né? Então, e a gente sabe que os caras continuam ganhando na bicicleta, em algumas provas, acho que na maioria das provas, né? Então tem que ir jogando com essas decisões para ver o que treinar e o que pode se auxiliar. Mas, em parte, essa parte de mecânica muscular, etc., já explica. É uma biomecânica, né, mais local, já explica essas diferenças, né? E por que também, às vezes, tu ter que treinar mesmo, porque não adianta tu só treinar numa coisa, porque tu vai sofrer por outra, né? A Pogliag mostrou, vários estudos mostraram, mas o do Herzog ajudou a explicar o porquê, né? Também. É também por causa dessas relações força-comprimento. Mas não só isso, tem a força-velocidade também, né? Se tu treina numa dimensão mais rápida, óbvio, no vôlei, isso, Ananda, a gente está sempre jogando. O artigo que a gente publicou agora, que é uma das principais revistas de treinamento, né? Mostra que os caras treinando com saltos em contramovimento, eles conseguiram melhorar o desempenho de saltos deles num período muito curto, né, de 4 semanas, assim, então, muito curto, conseguiram melhorar. E a adição lá de um complex training, né, que é a adição de uma pré-carga, né, que a gente chama de, Ananda, me deu um branco agora. Potencialização pós-ativação. O PPA. A potencialização pós-ativação, tá, que aconteceu neles, se dava uma pré-carga com uma carga pesada de força máxima, eles faziam um agachamento com carga muito pesada, tá, 3 repetições, uma coisinha bem curta, e depois botavam eles para o treino de salto. Durante agudo, ali, o grupo que treinou com essa PPA melhorou o salto. Saltava 3, 4 centímetros, algo por aí mais alto, ao longo dos treinos. Só que o legal foi ver que depois de 4 semanas, o grupo que treinou sem essa indução ganhou o mesmo em altura, em propulsão, lá, em altura de salto, do que o outro grupo. Ou seja, a indução ajuda de modo agudo nesse grupo, né? Mas não ajuda a longo prazo, não é por isso que tu vai saltar mais cronicamente, né? E sim em modo agudo, nesse modelo que a gente fez de 4 semanas. Um estudo que saiu agora, né, Ananda? Deve fazer o quê? Menos de 2 dias, né? Menos de 24 horas. 24 horas. 24 horas está publicado o artigo, que é bem impactante, assim, o pessoal da área do treinamento está bem ligado. Para você terem ideia, Ananda, deixa eu comentar, está tudo gravado, né? Isso que é legal. Acabei de receber uma mensagem do Ramírez Campilho, né? Que é um dos caras mais produtivos hoje no Sport Science, já pedindo os dados, porque ele já está usando para uma meta-análise, né? Esses dados. A gente já vai divulgar para eles, nós já vamos entrar nesse trabalho aí, dando alguma mensagem sobre essa parte de PPA e treinos de saltos em atletas, né?
né? Então, um impacto internacional de ponta, assim, né? É o trabalho de mestrado do Guilherme Berriel, que é o preparador físico que trabalha na seleção, que, né, tem uma experiência aí vastíssima. Muito bem, fechamos a parte também de comentários gerais, até para vocês irem entendendo o que a gente está fazendo na Exefid, de tanta coisa legal que saia toda hora, né? E, ao mesmo tempo, juntando com o assunto da aula, que isso que é o legal, mostrar que essas coisas que estão lá na revista têm a ver com as coisas que a gente aprende aqui. E por isso que a gente pede que o padrão seja padrão URGS aqui, né? Na apresentação, tudo isso, porque a gente quer que vocês saiam daqui com aquele padrão, né? Até na apresentação. A Ananda falou e eu reforço muito mais, né, gente? Esses cuidados formais são coisas que a gente não deveria perder tempo, porque realmente não é, mas isso é o base da base, isso a gente não tem que discutir, isso a gente tem que fazer. Então, um bom formato, não ler slides, como a Ananda falou, bem organizados, que te levem a pensar, o apresentador mesmo, que não seja aquela enrascada de tal texto junto, e é difícil tu sair do texto, está ali grudado, é difícil tu falar outra coisa que não está ali registrada. Eu vejo a dificuldade dos alunos, como foi do grupo de hoje de novo. Então, não dá para ser assim, né? E aí, claro, a gente motiva mais, né, Ananda, tirando um pontinho, alguma coisa assim, descontando um pouco também, para vocês terem um elemento externo de motivador também, né? Mas não só esse, que é o que a gente quer, que vocês saiam com um padrão de comunicação muito bom. Esses dias também, foi ontem, né, eu assisti tem um Jornal Club aqui de uma italiana, uma doutoranda, Giulia Liberali, né? E os italianos, eles têm muita prova oral, toda a graduação, na escola, eles são muito ligados, e eles são muito comunicativos, né? Mas eles têm esse estímulo total de estar se apresentando muito, assim. E a gente vê que eles têm mais tranquilidade para fazer essa apresentação desse jeito, mais natural, né? E não com leitura, essas coisas. Por isso que a gente dá esse estímulo também, para que vocês cheguem nesses pontos também, né? De qualidade, de comunicação, porque eu acho que é uma habilidade geral hoje em dia, né, gente? A Nanda falou e disse, às vezes, e eu vou dar mais força ainda, é fundamental em qualquer lugar. Vocês podem virar treinador, vocês vão ter que se comunicar em algum momento. Sempre vai ter atleta, vai ter alguma situação que tem que falar em algum outro público, etc. Vai ter sempre isso. Vai virar pesquisador, tem que fazer isso. Vai virar professor de academia, vai ter que fazer isso também. Não adianta. Isso é uma habilidade que vocês têm que encarar mesmo, tá? Por isso que a gente dá essa forcejada, academicamente falando. Vamos para a cena dos próximos capítulos? Vai lá, toca lá. Então, na próxima aula, a gente já começa, né, a falar sobre os métodos de treinamento. E o primeiro tópico, então, vai ser o métodos de resistência no formato contínuo. O grupo que vai apresentar o seminário, então, é formado pela Ruane Cardoso Nolasco e o Giancarlo Tigui. Muito bem. E essa semana